Oi gente, meu nome é Andressa e hoje é dia de vídeo novo por aqui, dessa vez para fazer uma lista um pouquinho mais extensa do que o normal, com livros que eu já tinha planejado, né, há um tempinho atrás, mas esse vídeo tá saindo com certo atraso. E, enfim, eu vou falar então sobre os 25 livros que eu quero ler até os meus 25 anos então, né. Tive essa ideia meio louca, assim, né? E no momento que eu percebi que eu tinha feito 24 em setembro, né? Eu pensei, bah, ano que vem já estou fazendo 25. Então, decidi, por que não, uma lista de 25 livros que eu gostaria de terminar até os meus 25 anos, né? Então, fiz isso e demorei para concluir ela, porque eu pensei em várias possibilidades e muitas coisas que eu quero ler, mas outras são um pouco mais complexas e outras são mais simples e, né, enfim. Acabei escolhendo esses livros. Alguns deles vocês vão perceber que na verdade vão ser um pouco mais do que 25 livros pela questão de algum deles ter mais de um livro, né, que se formam então, né, esta grande história. Pode ser que eu não termine todos, acontece, é super normal. E aí eu vou ter mais uns aninhos aí pela frente pra tentar terminar eles. E lá nos 30 a gente fazer uma nova lista e concluir o que ficou pra trás e outros livros que eu também quero muito ler, né? Até esta nova marca, mais pro futuro, que vai demorar pra chegar aí. Mas enfim, vamos ao que interessa, né? E o primeiro deles é o que exemplifica o meu caso de, né? São mais do que 25 livros, na verdade, que é o caso do Tolkien, né? Que eu quero ler O Senhor dos Anéis. E no caso desse aqui que eu estou mostrando pra vocês é o primeiro volume, que é a Sociedade do Anel. E aí vai ter os outros dois, que é As Duas Torres e O Retorno do Rei, se eu não me engano, né? Então, que é a trilogia do Senhor dos Anéis. E quero ler a história como um todo, né, do Senhor dos Anéis. Então, enfim, serão sim os 3 livros que eu pretendo ler. E vamos ver o que vai acontecer. Ainda não li nada do Tolkien. Uma vez eu acho que eu tentei ler um livro dele, mas acabou que não deu certo e decidi, então, né, ler, por que não, O Senhor dos Anéis, a obra, né, super famosa desse autor, que muita gente ama e que eu espero gostar também, né. Vamos ler Senhor dos Anéis. Também quero ler muito Pachinko, da Min Jin Lee. Ela é uma autora coreana, se eu não me engano. Eu sei que tem uma história, a história tem a ver, né, ali com a questão da Coreia, Japão, a guerra da Coreia, eu acho. Alguma coisa assim, Ásia, tá? E descobri esse livro este ano, muito famoso até, né, se tornou, principalmente por causa da série que saiu, que eu ainda não assisti. Estou bem curiosa pra ler e vou fazer isso em algum momento durante este ano aí, né, um pouco menos de um ano, na verdade, porque, né, tô aí alguns meses atrasada, mas enfim, está aqui. Estou bem curiosa para ler. Também vou ler depois de Emily Brontë. Eu vou ler então a Anne com o Senhora de Winterfell Hall. Nessa edição aqui, que é a edição integral, que eu sei que tem alguma edição por aí que não é a história completa, né? Que teve alguns cortes, alguma coisa assim. Então está aqui a história dela e que estou ansiosa. Ouvi dizer que esse livro talvez seja um dos melhores das irmãs. Já ouvi alguns comentários a este respeito. Tem quem prefira a Anne, tem quem prefira a Charlotte, tem quem prefira a Emily, né? Mas essa aqui eu sempre ouço só comentários positivos, então estou bem curiosa e acho que vou gostar. E, enfim, a Jane Eyre, ou né, que é o grande livro da Charlotte, pretendo deixar mais pra frente, porque é um que eu tenho certo receio de ler, né, mas esse aqui, então, eu vou enfrentar com muita ansiedade, porque eu acho que eu quero e acho que vou gostar, né. Eu também vou ler que... Aí esse aqui é um caso que tem vários volumes, mas estou contando só o primeiro volume. Se por acaso eu conseguir ler outros,
perfeito, maravilhoso. Se não der, também não tem importância. O que me importa realmente é começar a ler essas histórias, que é então o livro das Mil e Uma Noites. E esse aqui é o volume 1, né? Que é o Ramo Sírio. E que estou bem ansiosa para ler essas histórias. Algumas das histórias que eu sei que tem aqui são muito famosas. Se não me engano, Aladdin tá aqui também. Talvez não nesse primeiro volume, mas eu acho que é mais pra frente. Mas enfim, são muitas histórias que parecem ser incríveis, pelo que eu já ouvi falar, né? E algumas conhecidas da gente. E quero muito realmente conhecer e ler estes livros. Vou aproveitar, né, que eu vou ler o primeiro e ao longo do ano eu vou adquirindo os outros para poder depois, mais pra frente. E continuando, então, os livros das Mil e Uma Noites, que tem vários ramos por aí, né? Enfim, mas vamos começar com o Ramo Sírio, então, e ver o que acontece. Também quero ler Sapiens, do Yuval Noah Harari. Né? Uma breve história da humanidade. Esse livro, quando lançou, foi super hypado, assim, vi muita gente falando sobre ele. De vez em quando ainda vejo alguns comentários sobre esse livro e sobre os outros livros dele também, que todo mundo diz que é muito bom. Então, vou aqui ler em algum momento durante o ano e ver o que vai acontecer. E pelo visto, eu só botei livrão, né? Vocês vão perceber isso mais pra frente. Também vou terminar. Esse mais um são casos de livros que eu já comecei a ler as histórias, mas ainda não concluí. Então, coloquei O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Já li O Continente, né? Que é a primeira parte. Pra quem não sabe, O Tempo e o Vento é dividido em 3 partes, né? E O Continente, O Retrato e O Arquipélago. Tem aquela edição da companhia que ele é dividido em 7 livros, se eu não me engano. Mas também tem a edição menor, né? Que são os livros por partes, realmente as partes inteiras, né, da história, que é a edição que eu tenho. Então facilita a minha vida. Já li O Continente, então, nessa edição também. Aí aqui tem O Retrato, que é o livro 2, que aí tem o volume 1 e o volume 2, por isso que, né, que também tem a edição de 7 volumes. E também tem o Arquipélago aqui. Se tudo der certo, quero ler as 2 partes já pra terminar, né? Encerrar O Tempo e o Vento. Mas se não der, pelo menos esse aqui eu quero ter terminado, né? A primeira parte foi muito incrível, mas conforme as gerações foram passando, eu fiquei perdendo talvez um pouco o encanto pelos personagens que foram surgindo, né? Os Terra Cambará não eram mais tão interessantes assim depois ali do certo Capitão Rodrigo, mas quero continuar assim, terminar, encerrar aí então esse ciclo de O Tempo e o Vento do Rio Grande do Sul, né? Lá desde o seu tempo de formação, em que o estado, né, Rio Grande do Sul era bem diferente. E acho sempre encantador ler sobre o meu estado, independente do tempo, né, em que a história se passar. Então, vou terminar a trilogia, a história em si, né, de O Tempo e o Vento. Também vou encerrar então, né, esse aqui é mais um caso que eu já li, o primeiro volume, e vou terminar os outros 2 então, que é a trilogia Fundação, do Asimov. Já li o primeiro, que é o Fundação, aí tem que ler Fundação Império e depois Segunda Fundação. Eu estou contando só a primeira trilogia, eu sei que tem a segunda trilogia, mas eu quero focar unicamente nesses 3 livros. Quer dizer, 2, né, porque eu já terminei. Achei sensacional, apesar de ficar chocada com quando os tempos, né, iam pulando, de repente já tinha se passado 100 anos, 50 anos, e eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas quando eu entendi a história foi incrível, assim, eu não sabia que eu gostava de ficção científica já, né, antes de ter contato com Asimov, mas quando eu li isso aqui, a primeira parte, né, eu fiquei assim, apaixonada e pensei que realmente eu gosto disso aqui um pouco mais do que eu tinha imaginado. Então, aqui está Fundação, pretendo terminar durante o ano. Também quero ler Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Todo mundo já conhece essa história, eu acho. Todo mundo não, né? Pelo menos muita gente, por causa da série. Mais um caso, né? Que foi adaptada pra Amazon Prime, né? Então é a história do Shadow, que vai se mover ali nos rolos de um certo deus e muitos outros deuses no meio do caminho. E aí a coisa vai ficar muito doida. E eu estou ansiosa para ler então e conhecer de fato a escrita do Neil Gaiman, né?
Já assisti adaptações, mas adaptações geralmente não chegam muito aos pés do que realmente é as histórias, né? Então, quero conhecer a escrita do Neil Gaiman e ver o que vai acontecer, né? Agora voltando lá pra Ásia, né? Vai ter 2 livros sul-americanos, não, né? Sul-coreanos. De novo, não sei o que tá acontecendo. Eu acho que aqui é coreano também. Isso, não sei o que aconteceu. Mas enfim, A Vegetariana, da Han Kang. Han, ou é Han Kang? Eu acho que deve ser Han, né? Mas enfim, A Vegetariana e também Kim Jong, nascida em 1982. De autoras sul-coreanas, que trata sobre a realidade das mulheres neste país, né? Sempre muito complicada, independente da época em que a história se passe. Então, como é em quase todos os lugares, não é mesmo? Mas aqui me parece que vai ser um pouco mais complicado do que a gente já está acostumado a ler e ver na realidade, né? Então, tá aqui e quero muito ler esses 2. Então, decidi então lá botar nessa lista pra ver se dessa vez a coisa anda. Vamos ver, né? Se vai dar certo. Aí vou ler russo, um autor muito russo que eu estou ansiosa para ler, mas acabei deixando de lado. Não é um livro difícil, muito pelo contrário, eu comecei a ler a primeira parte, mas acabei parando e agora então vou retomar, que é Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Essa edição é dividida em 2 volumes, mas depois surgiu aí, né, em um volume só, o que é triste, mas, né, agora não posso fazer nada. Vou mostrar eles separados pra vocês, volume 1 e volume 2, então, muito bonitos, né, enfim. Russos, pior que agora eu percebo, né, que andei lendo muito pouco e quero ler, então, né. E aí um italiano, que eu vou ler, então, A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Eu chamo assim, né, enfim. Vamos passar pela jornada de né, inferno, purgatório e paraíso. Eu acho que é esta ordem. Se não for, alguém me avisa, porque não tem a ordem aqui. E eu tô, né, tenho que descobrir pra poder começar a ler. E, enfim. Divina Comédia dispensa comentários também, né? Vamos ler, então. Aí um clássico mais inglês. Jane Austen é uma autora que eu li um livro só dela e gostei, amei na verdade, né? E acabei deixando os outros de lado. Eu tenho todos os livros físicos até, mas acabei deixando realmente e quero então retomar essa autora e ver se sou, né, ainda possível de gostar de todos os outros livros dela. E vou começar por Emma, que é o que talvez eu esteja mais curiosa pra ver se vou gostar. É um dos mais famosos da autora, assim como Razão e Sensibilidade e Persuasão. Então, vou começar por este aqui, que eu espero gostar. É da Casamenteira, né? Se eu não me engano, a Emma é a personagem que gosta de casar as pessoas, alguma coisa assim. Tá aqui, vou ler Emma. Também vou ler um autor alemão, que adoro. Thomas Mann, já li Doutor Fausto dele e agora eu vou ler Os Buddenbrooks, que, né, Decadência de uma Família. Já gostei, já começa muito bem e estou ansiosíssima para ler. Espero que eu não demore tanto quanto demorei para ler Doutor Fausto, mas vamos aí desbravar mais um livro deste autor alemão muito bom, que eu gostei bastante do outro livro que eu li dele. Aí mais um Dostoiévski pra vocês e pra mim, Crime e Castigo, né, dele. Pra falar a verdade, eu só li um livro do Dostoiévski até agora, explorando outros autores russos, né, então este ano vai ser para conhecer os livros, né, as obras do autor. E vamos começar pelas duas grandiosas. E depois eu também tenho o duplo dele aqui. Agora que eu me lembrei dele. Daquele livrinho pequenininho. Devia ter botado ele, né? Mas enfim. Vamos ler este aqui. Eu sou bem mais curiosa para esse aqui até. E os irmãos também. Por isso que eu acabei colocando eles. Né? Pela questão de ser bela história, né? Pelo enredo assim. Em si. Que me parece que vai ser bom, né? É o Raskolnikov. Eu adoro os nomes russos, né? Um jovem estudante pobre e desesperado
que vai cometer um crime. E aí, depois disso, eu não sei o que vai acontecer, então está aqui. Aí também vou ler, que é a Metamorfose, do Franz Kafka. Não li nada do Kafka ainda. Esse aqui eu cheguei a começar, mas parei. Vamos de Kafka. Meu primeiro Kafka, nessa obra super conhecida de um homem que acorda num corpo de uma criatura, né? Enfim, tá ali. Vou ler. E também vou ler Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Não sei se assim que se diz o nome dele. Este livro eu não lembro sobre o que se trata. Sendo sincera, não lembro realmente nada sobre ele. Eu lembro que eu vi uma resenha muito positiva e que a história parecia boa. O autor parecia, né? Um autor bem interessante. Mas parei por aí. Não lembro de mais nada. E eu vi ele na estante quando eu tava montando a lista e eu pensei, por que não, né? Então, tá aqui, está na lista e quem sabe, né, eu não consiga ler ele em algum momento. Também vou ler O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Não sei. Dessa autora aqui, que também é autora de Circo da Noite. Eu fiquei na dúvida entre qual colocar, né? Mas acabei colocando esse aqui, porque eu também não sei nada sobre ele. E também é um caso de um livro que, pelo que eu entendi, é um pouco mais complicado do leitor entender, né, o que tá acontecendo. O que eu acho sempre sensacional, como aconteceu com Piranesi. Então, vamos ver se acontece o mesmo com Mar Sem Estrelas, mas que, né, eu gosto um pouco mais do que eu gostei de Piranesi. E estou curiosa. Se gostar desse, também já vou ler Circo da Noite, que também já tá na estante. Então, leituras que vão atrair outras novas, né, pra minha vida, o que é sempre maravilhoso. Ia ler um pedacinho aqui, mas não vou. Vamos ler essa história no escuro mesmo. Só me digam aí se vocês já leram, se vocês gostaram, tá? Só não me deem spoilers, pelo amor de Deus. E aí, um autor colombiano, pra trazer um toque latino pra essa lista, além dos brasileiros, né? Enfim, o livro é, então, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, nessa edição muito fofinha, que eu acabei comprando na promoção da semana Black Friday. Tava num preço aparentemente bom. Se ele ficar menor que isso, eu vou ficar chateadíssima depois. Mas enfim, está aqui. Parece uma edição boa. É bem confortável de ler. Geralmente tem receio de ler livros em capa dura. Eu já disse isso 1000 vezes por aqui. Mas vou dar uma chance pra esse aqui. Só fiquei chateadíssima, porque não tem título na capa. Só tem na lombada. Quem inventou essa maluquice de não botar o título na capa, eu já, assim, ó, dá vontade de perguntar o que você tinha na cabeça, moço. Que daí eu vou ter que abrir o livro pra saber qual é. Enfim, tá aqui. Tá aqui então. 100 Anos de Solidão. Vamos ler. Aí também vamos ler, eu no caso, né, a pintora de Ena. Eu não sei se é Ena que diz, mas é da Alka Joshi. Nascida na Índia e que vive nos Estados Unidos. Então, uma história que se passa na Índia, pelo que eu me lembro, é uma pintura desses desenhos, né, que as mulheres fazem. Enfim, pelas mulheres, né? Mas enfim, lembro de ver resenhas, de ler sinopse, enfim, e gostar bastante, porque a história da personagem também é muito complicada e eu me interessei bastante pela história, então, mas acabei deixando na estante, passando um tempinho aí, né, e ainda não consegui encostar nele, então pretendo mudar isto agora ao longo deste ano e ver o que acontece, né, vamos ver se vai dar certo. Eu espero que eu consiga ler este livro, que eu realmente estou bem ansiosa. E aí, para encerrar, então, eu vou ler ele, um grande clássico que todo mundo não, né? Mas muita gente conhece. Um romance, assim, né? Que, apesar de não ler, a gente vê muito sendo mencionado em filmes, séries norte-americanas, enfim. Alguém sempre vai estar com esse livro, vai falar sobre ele, enfim. Que é o caso de E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Essa aqui é a edição em 2 volumes da Nova Fronteira. Esse aqui é o volume 1, se não me engano. Isso. Que eu cheguei a começar a ler em algum momento, ó, até tá com um marcador, mas não dei continuidade. E quero mudar isto, então, durante este ano que virá.
E né? Todo mundo conhece a Scarlett, então... E a Guerra Civil Americana e, né? Muitas coisas que envolvem essa história. E estou curiosa para realmente mergulhar nessa história, que eu espero que seja realmente um romance. Eu não sei se é um romance ou mais foca na personagem feminina. Enfim, tem muito a ver com Guerra Civil. Estou curiosíssima para continuar esta leitura. Não sei se vou continuar ou vou começar do zero, porque eu não lembro muita coisa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então é isto. Esses são os 25 e que provavelmente se tornarão um pouco mais do que isso. Da minha lista de livros para ler até os 25. Não sei de onde é que eu tirei isso, mas vou tentar cumprir essa lista. E tenho aí um tempinho a mais para ler agora, né? Mas não, né? Continua sendo um ano. Mas enfim. Está aqui a minha lista. Espero gostar da maioria deles. Conseguir ler pelo menos a maioria deles. E até porque muitos deles são livros que eu tenho muito desejo de ler, né? Há muito tempo. Então quero que isto possa acontecer. E, na verdade, falei que era o último, mas não é. Eu estava esquecendo, né? Mas eu esqueci de quem? Esqueci dos Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson. Só o primeiro volume, porque eu ainda não tenho os outros dois, né? Que é aquele daquela série Millennium. Deste autor super conhecido, Memórias Póstumas de Brás Cubas, mais o nacional, então, super clássico do Machado de Assis, que todo mundo conhece. E também, por último, eu acho, não, falta 2. Também tem Frankenstein e O Retrato de Dorian Gray, que são livros que eu quero ler. E aí sim, encerramos a lista dos 25. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25. Aí, fechou 25. Agora sim, essas são a lista dos 25. Muitos clássicos brasileiros, mas também, né, mundiais, de certa forma, de modo geral. Espero conseguir ler, como eu disse, a maioria deles. E gostar deles também, né? Vamos ver o que vai acontecer aí durante o ano. E se não der também pra ler todos, não tem importância. O que importa é tentar e me divertir tentando, que é isso que eu sempre faço. Tá certo? É isto. Fico por aqui. Links na descrição, como sempre. Se vocês estiverem interessados em ler alguns desses livros, não deixem de usar o meu link, que vocês vão estar contribuindo com o canal. Sem gastar nada mais por isso, né? E é isso, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e não deixem de se inscrever no canal, né? Que estamos crescendo devagarinho, mas estamos, e é sempre importante que vocês se inscrevam, tá certo? Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais.